Se você não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia. Se não tiver condição de comprar a Bíblia, me procura no final do grupo, eu te ajudo. Trago a Bíblia para você. Mas faz esse investimento na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem muito para falar com você nesse grupo aqui. Faz dele um costume, carrega no ônibus, carrega para o trabalho, né? Eu, quando eu trabalho na rua, então a Bíblia sempre está comigo no meu carro. Tenho a Bíblia no celular, tenho a Bíblia para minhas crianças que estão em casa. Todo mundo fica ali com a palavra do Senhor. Então ninguém lá em casa pode falar que negligenciou porque não tinha a palavra. E é isso que Deus quer. Deus quer cuidar de você, igual essa Bíblia tem cuidado de cada um que tem ela no seu coração. Gênesis 15, todo mundo achou aí? 15:1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão, numa visão nesses termos: não temas, Abraão, eu sou o protetor, o teu protetor, a tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: vós não me deste posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo para fora, disse-lhe: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Você que tem uma Bíblia, veja a sua Bíblia e dá uma salva de palmas para o Senhor. Versículo 1 de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não está aqui o Verbo, está aqui Jesus que habitou entre cada um de nós. Maravilhosa essa passagem. Amo essa passagem. Antes da gente entrar em Abraão, né, o conteúdo dessa passagem, queria lembrar para você: Deus me tocava que esse ano é o ano do Jubileu da Esperança, né? Vocês já ouviram falar alguma coisa do Jubileu da Esperança? Quem ouviu, levanta a mão aí. Ano do Jubileu da Esperança. A cada 25 anos a igreja comemora o Jubileu. É um tempo de alegria, é um tempo de graça. Esse ano terá muitos eventos de oração, muitos eventos de agraciamento, né, que o Senhor proporcionará para cada um de nós. E você é convidado, meu irmão, minha irmã, neste feliz 2025 que está começando agora com o nosso grupo de oração, a viver esse ano de graça. O cristão, meu irmão, minha irmã, assim como o Abraão, nasceu para ser um homem e uma mulher agraciado. Abraão era o pai da fé, e esse ano é o Jubileu da Esperança. Você vê? Quem não tem fé não tem esperança. Amém? Você foi escolhida por Deus para ser um homem e uma mulher nesse ano de 2025 de muita esperança, porque Deus quer derramar muita bênção sobre a sua vida. Amém? Amém. Todo mundo acredita nisso aí? Sim. Só quem crê, dê uma salva de palmas para Ô, Jesus. glória. Só quem crê. Meu irmão, minha irmã, essa passagem de Abraão, em Gênesis 15, 1-7, vai falar de um homem que saiu da terra de Harã, deixou seu pai e seu irmão, e junto com sua família e seus servos, seus escravos, foi à escuta do Senhor para uma terra que o Senhor lhe prometeu. Se a gente for estudar Abraão 3 capítulos para trás, você vai estudar coisas de Abraão, você vai ver que Abraão era um homem muito próspero.
há um certo tempo, o pai de Abraão fala para ele que ele era tão próximo que ele tinha mais que o pai e o irmão dele. Naquela época, Abraão era uma pessoa muito bem sucedida. Ele vivia num reino onde o povo dele era muito explorado, mas ele era muito bem sucedido. Uma coisa só Abraão não tinha. Abraão não tinha filhos. Ele era esposo de uma mulher que naquela época era uma mulher muito bonita. Até eu vi alguns filmes esses dias, né? E nos filmes vai colocar que a esposa de Abraão, Saraí, que ainda não era Abraão, era Abrão, né? Saraí era uma parteira que colocava muitos filhos, né? Daquele povoado ali. Mas ela não tinha a graça de ter filhos. Eles eram estéreis. Deus me fez lembrar na hora que eu via essa preparação da palavra, né? Como se um padeiro não conseguisse comer um pão, ou quem trabalha numa fábrica de carro não conseguisse ter um Fusca. Para aquele casal era uma dor muito grande eles não ter filhos, porque eles tinham tudo que era possível ter naquele tempo. Abraão tinha, ele só não podia ter filhos. E filhos naquela época era uma coisa muito importante para aquele povo, porque a fertilidade naquele tempo era uma coisa muito bem vista. Então quem não tinha filho era dado como amaldiçoado. Então Abraão, ele sofria muito bullying. Se fosse no dia de hoje, né? Ele era vítima de muito bullying, mesmo com todo o império que ele tinha, com todas as coisas que ele tinha. Ele era muito perseguido, ele era vítima de muita fofoca no seu povo, na sua família, né? Mesmo as pessoas tendo um sentimento por Abraão, as pessoas ainda assim falavam mal dele e de sua esposa, e via ele como se fosse um maldito, porque ele não podia ter filhos, né? Talvez se fosse nos tempos de hoje, né? Talvez ele faria uma inseminação artificial, seria proposto para ele a inseminação, né? Ou uma barriga de aluguel, passar aí, né? Com outra mulher. Mas naquele tempo nem isso existia. Mas se tivesse também, Abraão não faria, porque ele era um homem que tinha um carinho muito grande por Deus. E diante de toda aquela perseguição, muitas vezes Abraão recorreu a Deus, porque ele era um homem de muita fé. E naquele lugar onde eles estavam morando, era um ambiente de muita perdição. O rei daquela época fazia aquele povo passar por muito sofrimento, através de muita escravidão naquele ambiente. E as pessoas também adoravam muitos deuses, não é muito diferente do que a gente vê hoje. Tem muitos deuses aí, é claro que eles estão colocados de outras maneiras, né? E Deus vendo todo aquele sofrimento de Abraão, num dia, no momento de oração, né, de Abraão com Deus, Deus lançou para Abraão que ele fosse para uma outra terra. E Deus falava muito comigo quando ele me dava esse momento, né? Que quando você está passando um aperto em algum lugar, né, uma dificuldade, é fácil você falar que eu vou para outro lugar, mas por mais que o rei fizesse a família, o povo de Abraão sofrer ali, né, por causa dos impostos que eles eram impostos a pagar, Abraão tinha uma vida confortável. Então quando Deus chamou ele para ir para Canaã, ele estava confortável. E a gente sabe que quando a gente está numa vida confortável, é difícil da gente sair daquela vida de conforto, né? Hoje fala muito da zona de conforto, certo? É difícil quando você está sentado no sofá bom, você levantar daquele sofá, porque você está descansando, não é? Quando você está ali com suco gostoso na geladeira, numa tarde de sol, é difícil você sair da sua casa. Mas Deus falou para Abraão: vem para cá que eu tenho uma terra nova para você. E para ele foi difícil
Foi difícil para Abraão, porque ele teve que deixar o pai, o irmão e parte da família dele. Meu pai, quando era jovem, ele era lá de Minas, né? Minha mãe morava na roça, mais para frente ainda. E eles largaram tudo que eles tinham e vieram para cá. E eu lembro quando a gente ia visitar meus avós, havia uma comoção, um sentimento na minha mãe, no meu pai, porque eles iam encontrar a família dele. Pensa bem, meu irmão, minha irmã. Se Deus te pedisse para você largar a sua casa, a sua família, com tudo que você vive, será que você iria nesse dia de hoje? Não precisa falar. Mas Abraão era o pai da fé. Pai da fé. Ele era um homem de fé, não titubeava. Deus falou com ele, então ele foi. Aí foi com ele o sobrinho Ló, a sua esposa, e muitos escravos foram junto com ele, com tudo aquilo que ele tinha. Deus tinha um novo projeto para a vida de Abraão. Deus chamou Abraão para ir para Canaã. Ele nem sabia onde que era. Deus, nessa noite, meu irmão, minha irmã, Ele chama eu e você para um novo projeto. E é até interessante que estamos num ano novo, no primeiro grupo do ano, né? A começar com esse jubileu da igreja. Deus tem um novo projeto para mim e para cada um de você. Talvez, meu irmão, minha irmã, Deus já tem falado com você. Talvez você já veio aqui para pedir um discernimento do Senhor. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem um projeto novo para cada um de vocês. E Canaã, meu irmão, minha irmã, pode ser que seja até um local como Abraão foi naquela época. Mas eu quero dizer para você, antes de ser um local, Deus vai dizer para mim e para você nesta noite que nós não somos cidadãos deste mundo, dessa terra. Você, meu irmão, minha irmã, é um cidadão do céu. E é para essa Canaã que o Senhor quer te levar. Talvez Ele te leve sim para um outro estado, para uma outra cidade. Se isso soprar no seu ouvido, primeiro ora, por favor. Mas Deus, nesta noite, Ele quer te levar para uma Canaã divina, para a mesma Canaã onde Deus levou Abraão, para uma vida de fé, para uma nova direção. Abraão vivia em Harã, que era próximo da Babilônia. Naquela época que Abraão morava ali, chamava Ur dos Caldeus. Depois, muito tempo depois, veio chamar Babilônia aquele lugar. E esse lugar é o mesmo lugar que o povo que se rebelou de Deus foi escravo. E o Senhor falava comigo: cada vez que eu me rebelo ao pecado, me rebelo a Deus e vou para o pecado, eu levo meu corpo para a Babilônia, um lugar aonde se adoravam muitos deuses, aonde as pessoas não respeitam as outras, aonde somos escravizados. E o Senhor vem dizer para mim: é por isso, Alexandre, que você tem que ir para Canaã. É por isso, João, que você tem que ir para Canaã. Por isso, Lourdes. Por isso, cada um de você tem que ir para Canaã, porque Deus, meu irmão, minha irmã, Ele quer permanecer contigo. Você é filha dele. Tem alguém que tem filhos e filhas aqui? Quem tem, levanta a mão. Meu filho começou a trabalhar agora. Esse foi o primeiro domingo que ele ficou fora de casa, trabalhando. E eu nunca tinha esse sentimento, né? A gente sempre almoça junto no domingo, passeamos no fim do ano, né? E esse domingo meu filho foi trabalhar. Eu sou uma pessoa meio, não sou assim, uma pessoa de expressar muito sentimento, mas aquilo ali me apertou o coração, porque o meu filho estava longe de nós.
E eu fico imaginando o Senhor quando a gente se afasta dele, né? Quando a gente se afasta da graça do Senhor, quando você, meu irmão, filho de Deus, se afasta de Deus no pecado, e Deus vê você indo para a Babilônia, ele deve pensar, né? Tanto trabalho para trazer Abraão para Canaã, tanto trabalho para Moisés levar aquele povo, passou no meio do mar, depois Moisés morreu, Josué levou o povo, depois Deus mandou Davi para brigar com o povo, para brigar com o povo mau, né? Mandou Jesus para morrer na cruz. E quantas vezes o pecado quer nos levar para a Babilônia? Eu fico imaginando Deus, né? O aperto de coração de Deus. E não foi à toa, meu irmão, minha irmã, que eu comecei essa passagem com Marcos 3, 13, 14, porque muitas vezes nós achamos que temos missões, e nós colocamos as missões em primeiro lugar. O Alexandre, comerciante, tem que acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia, para depois trabalhar no gás, para render o lucro para a empresa, para trazer o lucro para casa, para trazer prosperidade para casa. Não. O Alexandre tem que primeiramente acordar e encontrar com o Senhor. Por muito tempo, né? O Padre Jones falava que a gente tinha que guardar o tempo da nossa vida, o dízimo do nosso dia em oração. E eu deixava para dar esse dízimo de oração, minha hora de oração, para o final do dia. E quantas vezes eu fui orar ao Senhor de noite e acabava dormindo, né? Um dia o Senhor falou: quando você vai fazer isso comigo? E dali para cá eu comecei a acordar mais cedo para estar com o Senhor. Meu irmão, quanto milagre tem comigo na minha vida. E não é para o meu orgulho, meu irmão, mas eu quero colocar à mesa isso para você, porque não é nada menos que isso que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Pessoas da minha casa que se converteram, pessoas que foram curadas através da oração. Mas não faço isso, meu irmão, minha irmã, porque eu quero algo em troca, mas eu faço isso porque eu entendi esse amor que Abraão tinha com o Senhor, essa intimidade. Quando a gente vai orar, a gente primeiro começa, igual a irmã começou hoje, agradecendo ao Senhor. Que alegria! Que alegria quando alguém vem e te agradece, não é assim? Quando alguém fala muito obrigado por aquele dia que você fez aquilo com a gente, parece que abre um diálogo, né? E é assim que o Senhor sente quando a gente vai de manhã e agradece a Ele por estarmos vivos, por ter alimento em casa, por ter uma família. Meu amado, minha amada, eu podia falar para você se ajoelhar no chão toda vez que você passa uma opressão e entregar isso a Deus. E você realmente deve fazer isso, mas você, muito mais que isso, meu irmão, minha irmã, é chamado a ser amiga e amigo do Senhor. Você pode, como aquele que vai no caixa eletrônico, passa o cartão e tenta retirar sua graça, fazer da igreja isso para você também. Às vezes até vai acontecer por misericórdia sua, mas muito mais que isso, meu irmão, minha irmã, Deus, que é o Deus de todas as ruas, que é o Deus de todas as casas, os carros, todas as coisas, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E quando você tiver intimidade com Ele, quando eu tenho intimidade com minha esposa, a gente vive bem, no tempo que eu peço para ela, que eu não faço para cima. Quando você tem intimidade com alguém, é difícil pedir uma coisa para ela que não vem, não é? Por quê? Porque essa pessoa sabe que ela pode confiar em você. Existe um sentimento de amizade. Abraão era amigo do Senhor. O Senhor é seu amigo, meu irmão, minha irmã. E nessa noite Ele vai dizer para mim, para você, que nesse ano Ele quer ser o amigo fiel da sua vida. Ele quer encontrar com você, Sônia. Ele quer encontrar com você, Chico. Ele quer encontrar com você.
com cada um de vocês, para dar risada, para poder falar das coisas dele para você. Quando o Senhor me dava esse entendimento que somos cidadãos do céu, né? Começamos a nossa caminhada para o céu. A gente, como a irmã cantou aqui agora há pouco, pedimos: vem Espírito Santo, foi isso? Transforma a minha vida, faz-me renascer. O Senhor me dava a visão lá em Caná. Veja bem, estamos falando de Caná. Quando Jesus estava com a sua mãe naquele casamento, e pela intercessão da sua mãe, ela pediu que ele transformasse a água em vinho, né? E aí ele falou para os servos lá daquele casamento que fossem encher as talhas. E se a gente for buscar o entendimento de Bíblia, você vai ver que era muito longe onde eles foram buscar aquela água. E o Senhor falava para mim: Alexandre, eu quero você como aquelas talhas, porque a talha, quando ela está cheia, até a boca transbordando, ela vai cair da água para fora, não é? Isso mesmo? E quando a água cai na terra seca, o que vai gerar? Gera vida. E o Senhor falava no meu coração de cada pessoa que você vem aqui pedir oração, das pessoas da sua família, lá do seu trabalho. Vocês vêm orar pelo seu trabalho, não é? Orar pela família. E o Senhor me mostrava que quando aquela talha passava cheia de água transbordando, Deus mostrava como se eu fosse a talha e a água dele caindo em volta do meu trabalho, em volta da minha família. E Deus falava: é isso que eu quero fazer com você, Alexandre, nesse ano de 2025. Que você vai muito longe encher essa talha, para que você possa, num percurso muito grande, a minha água ser despejada e muitas vidas sejam curadas através desse Espírito Santo que a gente clamou aqui agora. Meu amado, minha amada, Deus quer que eu e você saqueemos o inferno. E o Senhor me dava um entendimento de quantas pessoas já escutaram a palavra dele, quantas pessoas já foram ao encontro dele através das nossas atitudes. O Senhor falava: é isso que eu espero de você. Fala para o seu irmão do lado: é isso que o Senhor espera de você. Meu amado, minha amada, lá em Marcos 10, 29 e seguintes, depois você lê lá na sua casa, vai dizer assim: todo aquele que tenha deixado casa, irmão, sua vida, por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, nesta vida e na vida eterna. É isso que Deus tem para cada um de vocês. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Irmão, é muito pouco. Eu posso falar para você, eu poderia dar uma noite inteira aqui de testemunho. 100 vezes mais é pouco para o que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas depois desse 100 vezes mais, nesta vida, na vida eterna, tem uma palavrinha assim: com perseguição. Com perseguição. Marcos 10, 29 seguintes. Depois você lê lá na sua casa. Por que, meu irmão? Por que isso daí vai acontecer? Alguém sabe por quê? Vai ter perseguição? Alguém arrisca? Você vai incomodar o inferno. Por que, irmão? Você vai incomodar o inferno. Você vai incomodar o inferno. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: Débora, você está diferente. Né, mano?
E aí com o tempo eles vão falar: se ela conseguiu, eu também consigo. Se a Eliane conseguiu, eu também consigo. Ela está com a camisa vermelha, eu também um dia posso chorar. Os meus colegas de bar, alguns já morreram em acidentes ou estão presos, mas alguns falaram: Alexandre, se você consegue, eu também consigo. E aquilo ali, meu irmão, minha irmã, vai trazer uma coisa muito legal, que é esse 100 vezes mais. Mas você começa a saquear o inferno. E como o irmão pregou o ano passado aqui, dos últimos grupos, né? Aquele inimigo que roda como um leão ao nosso derredor vai ficar procurando uma brecha, porque a sua família, o seu marido veio para o grupo de oração, o seu filho está lá na salinha, esse povo está diferente, e Satanás vai ficando nervoso, e aí ele começa a rodear dentro da sua casa, começa a rodear dentro da sua família. E como dizia o padre Jonas, aguenta firme, porque é sinal que você está chegando também. Persevera, meu amado, minha amada. Aqui minha esposa aqui prova. Às vezes dentro da nossa casa nós estamos numa brincadeira e o inimigo começa e volta aquela brincadeira. Não é verdade? Às vezes eu com ela, às vezes ela comigo, às vezes meus filhos com a gente, e aquilo ali vira uma briga. E aí alguém fala assim lá em casa: não, isso aqui não é de Deus, vamos parar. Não é assim? É isso que Satanás faz. É isso que Satanás quer fazer na vida de cada um de nós. Ele quer semear discórdia. Mas você que é uma amiga ou um amigo do Senhor, vai perseverar e vai falar: isso aqui não é de Deus. E aí a gente fala assim, né, cara? Dá um abraço, né? Dá um abraço, não é assim, amor? Dá um abraço. Meu amado, meu amado, isso aqui é o início para a terra nova. Abraão, meu irmão, minha irmã, sofreu no deserto. Por que ele sofreu no deserto? Por causa disso que a gente está falando. O inimigo não queria que ele chegasse em Canaã. E eu achei algo muito interessante, que Abraão levou Ló, seu primo, que era alguém que ele amava muito. Ele até achava que Ló ia ser o seu descendente. Num determinado momento, já na terra prometida, e a gente já está daqui para o fim, Ló, que era a única família de Abraão, junto com Saraí, porque eles ainda não tinham filhos, os escravos de Ló criaram uma intriga com os escravos de Abraão. E ali houve uma discórdia. Você já teve uma discórdia na sua vida com a terceira pessoa que fez entrar um vão entre você e alguém muito querido? Já teve? Mas Abraão, que tinha intimidade com Deus, falou assim: não, nós somos família. Nós não vamos viver essa briga. Se nós vamos dividir essa terra, se você for para cima, eu vou para baixo. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Abraão falou para Ló assim: tem duas situações isso aqui, né? Deus livrando Abraão e Ló, que fez uma escolha. Ló olhou um campo muito bonito lá embaixo, lá, uma planície. E quem já viveu na terra sabe que na planície para plantar é muito bom. Ló falou assim: eu quero aquele lugar. Mal ele sabia Ló que ali era Sodoma e Gomorra. E depois você lendo lá na Bíblia, vai ver que Ló passou toda uma dificuldade. E aí o Senhor falava comigo a necessidade da gente entregar todas as coisas da nossa vida. Abraão foi livrado daquele lugar porque ele entregou a vida dele. E para a gente ter atenção, porque às vezes a vida vai nos dar muitas oportunidades, mas só uma vai te levar para o céu. Para a gente orar antes da gente tomar as nossas atitudes, porque pode ser que aquela planície, aquele lugar muito bonito, nos leve ao pecado. Amém? Meu irmão, minha irmã, Abraão era descendente de Noé.
Você também é um descendente de Noé. Você é um filho de Deus. Guarda isso na sua cabeça. Leva isso. Deus fez com ele uma nova aliança e deu a ele um novo nome, Abraão, pai da multidão. Também quer dizer o pai que ama. Nesta noite, meu amado, minha amada, Deus quer te fazer Abraão. Deus quer transformar a Sara que está em cada uma das mulheres, a Saraí, né, como ela era chamada, em Sara. Que Deus quer gerar muitos filhos em vocês, filhos e filhas que vão para o céu, que vão ser levados para o céu. Meu irmão, o mundo quer te oferecer um projeto de destruição, mas vai quebrar a cara, porque você é um homem ou uma mulher de Deus, que tem e terá intimidade com Deus, e Deus concederá a graça para a sua justificação, como Deus falou lá no versículo 7 para Abraão. Deus quer encher nesse ano de 2025 muita graça, muita unção na sua vida. E Deus vai falar para você, meu irmão, minha irmã, que se você acredita, que você levante agora o seu banco, que a gente possa fazer um grande clamor do Senhor. Talvez você veio nessa noite pedir uma graça para o Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, você veio orar por alguém que está doente. Talvez você veio pedir um emprego, talvez veio orar para sua mãe, ou por alguém da sua família. Eu peço perdão se nós não encaminhamos a pregação nessa direção, mas eu precisava dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nesse ano de 2025, que hoje, no dia 29 de janeiro de 2025, se você for para a sua casa, com essa cura, com esse emprego, com essa casa, pode ser que você tenha uma felicidade momentânea, mas se você, meu irmão, minha irmã, clamar o Espírito Santo hoje, com a convicção que aquele que tem intimidade com o Senhor, que transborda da graça do Senhor, e quer ser essa pessoa, meu irmão, você não terá somente uma casa, você não terá somente uma cura, você não terá somente um aumento de salário ou a paz na sua casa, não terá somente um, mas você terá uma vida de muita bênção e graça. Eu dou para você, meu irmão, minha irmã, o direito da escolha. Você pode fazer na sua oração agora o pedido de uma coisa, ou pedir o Espírito Santo, para que Deus permaneça no seu coração, meu irmão, minha irmã. E que esse ano, que a sua oração seja clamar o Espírito Santo, e que a esse Deus, que é dono de tudo e de todas as coisas, proverá muito mais, meu irmão, que você tem pedido e precisado para Deus. Se você tem fé, meu irmão, minha irmã, convido você a levantar um grande clamor para o Senhor. Feche os seus olhos agora. Esquece um pouquinho quem está do seu lado e vai orando para o Senhor agora, com as suas palavras, do jeito que você sabe. E vai pedindo esse Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, porque Deus, como aquelas talhas que vinham cheias de água, para fazer o milagre do vinho. E essa água, meu irmão, quer passar. Mas Deus não espera, meu irmão, minha irmã, que você seja um caminho do lado, mas que você seja a talha. Porque esse lugar, ou essas pessoas para quem você tem orado, precisa que você seja uma pessoa transbordante, precisa que você esteja debaixo da bica do Senhor, debaixo da cisterna do Senhor durante esse ano todo, e não só esse ano, meu irmão, minha irmã, mas durante o resto da sua vida. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, nesse dia 29 de janeiro, para um encontro especial, para um despojamento, assim como o Senhor chamou cada apóstolo naquele dia e eles deixaram a sua vida. Deus convida eu e você, meu irmão, minha irmã, a deixar a nossa vida de lado nesse banco, deixar o seu trabalho de lado nesse banco, deixar a sua família de lado nesse banco, meu irmão, minha irmã, e ser uma mulher e um homem de unção, e voltar lá para o seu trabalho, voltar lá para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade. Talvez tenha alguém aqui que não seja dessa cidade, mas para
está cheia do Espírito Santo. Cheia desse Espírito Santo. Vai clamando, Senhor. Glória, cheia, bacana, eu queria convidar o ministério também nessa oração. Glória, cheia, bacana.